Boa noite, gente. Sejam bem-vindos a mais um podcast, terceira edição. É isso aí. Terceira edição e tá incrível demais. Estamos com uma bancada perfeita. Vocês podem ver, né? De peso. De peso, Bancada totalmente. Então, eu sei que vai ser uma benção. Então, estejam preparados para receber muito conhecimento e agregar também muito conhecimento na vida de vocês, tá bom? Eu vou pedir para as nossas convidadas se apresentarem, ficarem à vontade. Pode se apresentar. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Prazer. Primeiramente, quero agradecer o convite de vocês. Me sinto muito honrada em estar aqui por ser chamada para esse podcast, um assunto tão importante. Eu sou a Carolina, tenho 23 anos, sou casada, eu faço parte da Igreja Lagoinha Niterói, eu trabalho com RH, com recrutamento e seleção, e sou recém-formada, tenho um mês aí que eu me formei. CRP já tá chegando. CRP tá chegando, ainda não tá pronto. Fresquinho. Mas tá chegando. E mais uma vez me sinto honrada porque é a primeira vez que eu sou convidada já como psicóloga. Aí. Então, muito aí. obrigada. Muito obrigada, gente. Nada. Boa noite, um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sempre venho aqui na Rema, mas podcast acho que para mim é o primeiro, acho que eu tô um pouco nervosa. Sou Andréia, né? Eu sou casada, tô aqui hoje como missionária, mas vou falar também como estudante de psicologia e informação. Tô no 9º período, né? Trabalho na prefeitura na área de direitos humanos. Então, estou aqui para ajudar, para ouvir, para agregar, também aprender também com vocês. Tá bom? Um prazer. Muito lisonjeada de estar aqui. Que Nós legal. que somos honradas, né? Nossa, total. Com todo conhecimento, né? Dela. E estamos, gente, com uma apresentadora nova na nossa Desculpa. bancada. Ela vai se apresentar agora. Gente, meu nome é Yasmin. Pra quem não sabe, faço psicologia, tô no 10º período. Meu CRP também tá quase saindo. Na frente igual a Andréia. Faço faculdade na UF. E estou aqui hoje pra acrescentar também. Sou casado com um marido lindo. Beijo, amor. Todo mundo falou, né, que é casado. Vou falar também, porque quando ele fala, ele adora falar sobre mim. E aí, estou aqui também pra acrescentar e pra fazer várias perguntas pra elas. É isso aí. Como vocês já me conhecem, Victória, não sou casada, mas em breve. Olha, estamos profetizando. Em breve também estarei fazendo psicologia. Olha, Então, não, aqui, ó, isso é novo pra mim. Não Profético, sabia. é profético. Revelações. Eu não sabia, de verdade. Sério? Aham, que Então, você já queria. tá sabendo. E a gente vai começar logo, pra não perder tempo, pra começar a agregar conhecimento da gente, né, Yasmin? É, isso aí. Hoje nós vamos falar sobre o Setembro Amarelo, qual o papel do cristão. Porém, antes da gente começar a falar e fazer as perguntas, no link do YouTube está lá o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é o número 188, tá bom? Para quem quiser, pode tá lá, só em clicar lá, você vai saber mais informações, que eles são um grupo de associação que tem a prevenção, que tem o intuito de prevenir o suicídio. A primeira pergunta, vamos lá. Vamos lá, gente. Já que estamos falando sobre Setembro Amarelo, o que é o suicídio? Que se arrisca. Quem vai começar? Aquela pressão do início. Há pouco. É verdade. Então, eu acho que pra gente começar do começo, né, ao invés de falar do que é o suicídio, eu acho legal a gente comentar do porquê o Setembro Amarelo, né? Porque pode ter gente que não entende muito o porquê dessa campanha. Contar rapidamente, né, uma história para vocês. Em 1994, se eu não me engano, um adolescente de 17 anos cometeu um suicídio lá nos Estados Unidos. E qual foi a questão, né, do porquê que entrou aí o Setembro Amarelo? No dia do velório desse jovem, os pais decidiram, né, os pais, os amigos, os familiares, decidiram preparar cartõezinhos de frases de apoio para as pessoas que estavam ali no velório, para trazer essa conscientização de que se eles estiverem passando sobre isso, não estariam sozinhos. E a questão do amarelo é porque eles penduravam uma fitinha amarela junto com esse cartãozinho. Então, depois que isso tudo aconteceu, veio, né, essa ideia dessa campanha
campanha do Setembro Amarelo, só que aqui no Brasil a gente, né, adotou essa campanha a partir de 2015. Então, olha só, pensando aí, a gente está um neném, a gente está engatinhando Estamos bem ainda atrasados. sobre essa questão da conscientização do suicídio. A gente tem aí só 6 anos de campanha, né? Então, só para esclarecer um pouquinho do porquê o Setembro Amarelo, né? A gente também temos que falar que não fica o acolhimento do Setembro Amarelo, não fica somente no Setembro Amarelo. Sim, A prevenção ao suicídio é full time. Sim, com certeza. O tempo inteiro, entendeu? Não é Que a todo somente. momento acontece. Sim, né? Sim. não é somente no Setembro Amarelo. Isso mesmo. Pode falar, Andréia. Andréia. A gente estava falando há pouco sobre suicídio, sobre cada um, né? Fala uma coisa. Eu li sobre o suicídio, que é um fenômeno que ocorre em todas as pessoas, todas as idades, né? Mas tem um autor que fala que todo caso de morte que resulta, direto ou indiretamente, de um ato positivo ou negativo, executado pela própria vítima e que ele saiba, deveria produzir esse resultado. Ou seja, as pessoas, quando não produzem um resultado do que os outros queriam, indiretamente ou diretamente, isso pode se tornar um suicídio, né? Só que existem tipos de suicídio. Até de acordo com esse autor, Emily Durkheim, ele estuda a questão do suicídio de forma coletiva. Aí ele fala de 3 tipos de suicídio. O suicídio altruísta, né, que são aqueles suicidas que são tipo kamikazes, os muçulmanos, né, as pessoas que fazem em prol de algo que eles acham que é muito maior. Né? Tem os anônimos, que ele diz que são aquelas pessoas que têm crise de desemprego, de família, de morte. Aí tem mais um também, o primeiro eu não lembro, mas são os suicidas que têm algum problema mental. Né? Que aí tem o fronteiriço, tem o limítrofe, tem a questão do borderline. Esses que realmente, dentro do diagnóstico deles, eles podem realmente se suicidar. Né? É o patológico, né? Isso. Caramba. E falando sobre isso, quais são as características e os comportamentos de uma pessoa suicida? Qual o comportamento que vocês podem dizer aí? Citar aí. 2, né? Sim, São vários. são vários, né, comportamentos que uma pessoa suicida ela apresenta. Eu acho que o que a gente ouve mais, né, o que a gente observa mais, é a pessoa falando, né, que ela vai se matar. Isso aí eu acho que é uma das coisas que a gente já estava mais, comentando, né, sobre isso. uma das coisas que a gente mais observa. Mas não existe só esse tipo de comportamento, né? A gente também tem que falar daqueles que, se a gente não prestar atenção, a gente não observa. Sim. Que quais são, né, o tipo de comportamento que essa pessoa ela pode apresentar? Pessoas que apresentam alterações no humor. O que pode significar isso? Né? Uma pessoa que ela é muito otimista e do nada ela fica muito pessimista. Pessoas que não conseguem lidar com problemas que talvez antes elas lidariam facilmente. São questões, às vezes, do dia a dia que ela não consegue se deparar. São pessoas que têm dificuldade de tomar decisões. Então, assim, ela tem dificuldade no sono também, né? Ela não consegue dormir direito, passa por muito estresse. Então, eu só estou apontando aqui alguns pontos que, às vezes, a gente passa despercebido e não observa, né? Não se atenta a esses detalhes que não fica tão explícito quanto uma pessoa que fala, eu vou me matar, né? E quando acontece, poxa, mas fulano era tão assim, Sim. né? Por Nossa, quê? aí acontece demais isso. Demais, demais. Falam, né? Tem uma pergunta muito legal, que é a seguinte: Jesus é o maior exemplo de comportamento que um ser humano deve ter. Os ensinamentos de Cristo levam as pessoas a uma boa saúde mental? Sim. Se a gente for observar um dos pontos que os psiquiatras e os psicólogos falam, que é um indício para que melhore, né, a parte de saúde mental, é ter uma religião. Exatamente, eu ia falar isso. É ter uma religião e trabalhar com grupos sociais, né, fazer atividades de altruísmo. Então, quer dizer, o que Jesus fazia o tempo inteiro era colaborar para que pessoas
ficassem curadas, pessoas se agregassem, tivessem no comunhão, coletivo, né? vivendo o coletivo, aprender a dividir, conversar com quem era, as pessoas não davam nenhum tipo de confiança, que é um exemplo da mulher samaritana, né? Ninguém queria assunto com ela, uma que samaritano não se dava com judeu. E ele ali no momento de cansaço, tem uma coisa que aparece muito, as pessoas costumam não dar ouvido às outras, né? E uma das questões que tem a ver com Setembro Amarelo é a gente mostrar para as pessoas que elas são importantes, que o que ela está falando não é bobagem, né? Que não é loucura, que a gente tenta entender, que a gente acolhe. Então, Jesus fez isso, então, com certeza, é uma das melhores ações para a prevenção do suicídio é o acolhimento, é uma escuta sensível. Né? Sim. Eu acho que aproveitando um gancho, né, disso que a Andrea falou, nós, como cristãos, principalmente, uma coisa que a gente não deve acometer é isso. Isso é bobeira o que você está passando. Uma das perguntas que eu ia fazer é qual seria o papel que exagero, que exagero você está fazendo. Você vai vencer, Sim. Deus é com você, você pode. Banaliza isso. né? Na verdade, banaliza o sofrimento do outro. Né? Nossa, eu conheço gente que passou por coisa pior. Você tá assim por causa disso? Gente, é o que a gente mais ouve. Nossa, demais. É o que a gente mais ouve. E na igreja, porque a gente justifica tudo que é espiritual. Sim. E a gente Aí não, dá um sermão não se atenta. pra pessoa, né? É isso. Exatamente. Pode perguntar. Eu quero fazer uma pergunta relacionada a isso. Porque muitos religiosos que se consideram cristãos veem muitas vezes o suicídio como algo apenas espiritual e não veem como uma doença grave que tem que ser tratada por profissionais. Olha, eu vou comentar um pouquinho porque quero deixar a André responder sobre isso também. Mas, assim, olhando, né, um pouquinho para essa pergunta, a gente vê os religiosos muito limitados. Eles limitam muita coisa, eles só vão até uma parte, eles não conseguem enxergar a importância de outras coisas e até do próprio relacionamento com Jesus. Mas, nesse caso, eu vejo um religioso como limitando muito. É só até aqui que essa pessoa, né, se ela está sofrendo, é só por causa disso, é só até aqui. Não olha a ajuda psicológica como até uma ferramenta do próprio Jesus que deixou pra gente, né? Poxa, a gente pensa em tanta coisa, mas não consegue pensar que Deus deu inteligência para os homens estudarem, pesquisarem, para usar essa ferramenta, né, como uma ajuda para essas pessoas que sofrem por problemas, né, psicológicos. Eu também ia falar justamente isso. Porque a Bíblia diz, dá a César o que é de César. Fala de dinheiro, a gente sabe. Mas era como se dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então, tem coisas que Deus implantou na Terra. Medicina, ciência, música, tem coisas que é para tratar o ser humano, né? E as pessoas têm uma dificuldade muito grande com a psicologia e com a psiquiatria, que acham que tudo tem a ver com maluquice, mas não existe ninguém normal. Pois é. Uma que quando você é crente, as pessoas já te acham anormal. Não, e fala assim, não, tô indo psicólogo. Você tá maluca? Então isso atrofia É e um tabu. atrapalha um processo de tratamento, né, dos homens, das mulheres, como se também Jesus tivesse que resolver isso tudo, sim. Mas nós somos corpo, alma e espírito. Então tem coisas que serão resolvidas no corpo, né? Tem coisas que na alma, tem coisas que no seu espírito. E a alma é o que a psicologia trata, né? As Isso. emoções. Perfeito. E o que fazer quando há uma tentativa de suicídio? Sim. Vamos responder? Você responde uma parte? Vamos. Então, vamos. Então, eu acho muito legal essa pergunta, porque por mais que seja, né, talvez a gente ouça muito o que fazer, a gente precisa de ferramentas práticas, né, para saber o que fazer se acontecer alguma coisa. E eu quero começar falando um pouquinho sobre o nível, assim, mais extremo, né? De repente você vai passar por alguma situação, espero que não, mas de repente você passa por uma situação que você está vendo uma pessoa que ela vai cometer suicídio. Seja por arma de fogo, ela está pendurada em alguma coisa, ela vai se jogar. A nossa primeira ação é ligar para o corpo de bombeiro, que é 193. A gente precisa fazer isso porque a gente não tem capacidade de tocar numa arma de fogo ou de subir num negócio para se pendurar, tirar aquela pessoa de lá. Isso aí é loucura a gente achar que vai dar conta disso. Então a gente precisa ligar para o corpo
corpo de bombeiro para que ele venha ali e faça aquela intervenção. Porque eles são capacitados não só na parte técnica, né, de como subir, de como tirar aquele corpo, de como fazer aquela ação, mas também eles passam por treinamentos de como falar com aquela pessoa. Eles precisam ter calma, eles precisam ter paciência para falar, conversar com aquela pessoa para ela sair daquela situação. E um exemplo disso, não sei se vocês ouviram, né, sobre essa notícia, recentemente teve um caso desse em Alcântara. Eu estava lá. Né? No ponto 56, eu vi. De uma pessoa que ela subiu na placa ali do supermercado Extra, ficou lá. E quem que foi lá? Foi o corpo de bombeiro. Não tem como a gente subir lá e tirar aquela pessoa. Então, a gente precisa também ter uma segurança nessa ação. Eles já estão preparados para lidar Sim, com isso. exatamente. E também existem outros serviços de saúde, né? Que é o CAPS e Isso. E a unidade básica de saúde também. E até mesmo o CRAS, ó. Que eu trabalho no CRAS. Ó, doideira. O CVV, que também está no link, Isso. como eu iniciei falando. Isso mesmo. Tem todas essas ferramentas que podem ajudar uma pessoa que ela está tentando, né, cometer suicídio, mas essa que eu falei é mais no ato mesmo. Se você vê uma pessoa que está ali numa situação e você não sabe lidar e não tem como também a gente lidar com isso, a gente precisa ligar para o corpo de bombeiro para ele fazer aquela intervenção ali para aquele momento. Tem como também você perceber o que acontece em alguns casos, não todos, porque isso está mudando muito, né? Tem os 4 Ds, né? Desesperança, desamor, desamparo e desânimo. Se você vê a pessoa com esses tipos de tendência, né? Ela era mais alegre, tá meio desesperada, tá sem amor, né? Tá sem esperança, fala o tempo todo que ela não quer mais viver. Às vezes ela tá falando mesmo que ela quer se matar. Não é uma coisa assim, meio uma metáfora, né? Não é uma Quero coisa... desaparecer, quero dormir para sempre. Quero dormir para sempre. Então, assim, as pessoas às vezes estão dando sinais. Não é que a gente não perceba, a gente acha que é uma coisa meio de pejorativo, não é uma coisa meio assim. Não, é que ela está dizendo que ela quer morrer porque ela está cansada. Tem uma palavra que tem me chamado muita atenção, que é o cansaço. Eu tenho pensado sobre ela. Porque as pessoas colocam o adjetivo cansado para tudo. Né? Chega a ser automático. Às vezes ela tá triste, ela fala, eu tô cansada. A gente tem que dar nome. Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa pensar, né? Assim, eu tô cansada, não, eu tô triste, eu tô insatisfeita, não, tudo é cansada. Eu tô com dor de cabeça. Dor de cabeça, então, tem gente que nem tá com dor de cabeça, os crentes tudo mentindo. Pra não falar a verdade. Sim. Né? Porque não quer se expor. Não. Isso é mito, você dizer que não pode falar de suicídio. Tem que se falar de suicídio, sim. Porque existem grupos no Facebook fechados, né? Que quando você bota alguma mensagem religiosa ou alguma coisa, eles te excluem. Porque eles querem viver a dor. Querem ficar naquela bolha, né? Naquela bolha. Lembra que tinha um grupo no Facebook da Baleia Azul, se eu não me engano? Sim, eu lembro. Que foi uma febre na época, que era um grupo de suicidas, que eles faziam práticas. Eram umas práticas que tinham que fazer até você se suicidar, e era um grupo de adolescentes que faziam isso. Então essa é uma situação que a gente precisa dar nome. Tá triste? Tá triste. Né? E nós, cristãos, a gente tem uma coisa muito assim, como é que você tá? Tá tudo bem? Está tudo bem? Paz do Senhor, amém. Bem. Glória a Deus, eu tô muito bem, querida. Sim. Não, tem dia que você não tá bem, você precisa de acolhimento. Porque como é que a pessoa vai entender que você tá precisando se você não disser? Sim. Né? A não ser uma pessoa que seja muito íntima, que te conheça, assim mesmo, os íntimos, às vezes não sabe. Porque até a gente estava conversando antes, né, de começar o podcast, dessa sociedade líquida, como ela está, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou imigrante nas redes sociais, né? Mas a morte o suicida tá vendo muito na idade de 15 a 29 anos. Exatamente. Né? Então, quer dizer, é uma sociedade que sim, já está adepta às redes sociais, que já trabalha o tempo todo, vive isso, mas não era assim. Eu até estive pensando sobre as brincadeiras infantis, porque as brincadeiras infantis da minha época gastavam-se muita energia. Né? Era pular corda, elástico, amarelinha, queimada, bandeirinha. As de hoje é o quê? TikTok,
Kawaii, como é que é a outra? Série de Netflix. Tá tudo Quer dizer, centralizado tudo em uma centrado coisa, no né? cérebro, entendeu? E as pessoas não dormem. Tem um processo Sim. bioquímico que quando você dorme, que também para você Sim. avaliar algumas coisas, tem que ter uma boa alimentação, tem que dormir bem, né? Isso. Tem que fazer amizade. Então, existem vários fatores que hoje a conjuntura não está ajudando, Atividade né? física Atividade também, né? física Ajuda faz muito, toda a diferença. Isso aí, toda a diferença. Andrei, você falou sobre não falar dos seus sentimentos, né? E a taxa de suicídio no Brasil, 32 pessoas morrem por dia no Brasil de suicídio. Olha só. E a maioria desses suicidas são homens. A maior taxa é homem. E aí? O que você acha? Essa masculinidade tóxica de não falar sobre os seus sentimentos? Sou homem e não posso chorar. Sou já homem. é uma coisa, né? Sou homem e não complicada. posso falar sobre os seus sentimentos. Nossa, ó, me arrepiei porque é uma coisa É uma assim, coisa que tem a ver, Então, sim. como as pessoas vão me enxergar? Isso. Como, Né? entende? E ela tocou no assunto que por que homens? Não que as mulheres não tentem suicídio. Pelo Sim. contrário, tentam Tentam, muito. Mas sim. os homens são mais assertivos. Olha É. que incrível, né? Eles são tão assertivos para essas coisas, mas não são assertivos para falar dos seus sentimentos. Sim. Mas isso tem a ver com o quê? Mamães, né? Papais. Que criam seus filhinhos. Não, você não deva chorar, você não pode fazer isso, você não pode mostrar. Eu vejo crianças hoje que eu atendo, ele fala, não consigo, tia, mostrar minha emoção. Eu falei, mas por quê? Isso Quando é você está na sério, né? presença de Cristo, você chora. Não, tia, eu não choro, não. Eu fico me segurando. Eu falei, mas você se segura por causa de quê? Né? Então Sim. tem uma coisa de se segurar quando tá triste e não se segurar. Porque tem muita gente também que diz que tá alegre e é uma falsa alegria. Sim, que é o que está exatamente. acontecendo hoje nesse movimento ligado ao suicídio. Tem muita gente que não demonstra mais. Sim. Ela dorme, né? Eu conheci uma pessoa assim, que estava tudo bem dentro de casa. E se matou agora, com 28 anos. Mas o Deve ter uns silêncio 2 meses. fala muito, Sim. né? O silêncio É. já diz algo, né? Essa questão, né, da masculinidade, eu também acredito muito que é uma questão cultural. Sim, Tá é isso que eu tão ia falar. enraizado, porque o que a gente, né, ouvia muito antigamente, né, quando a gente cresce. O homem, ele é o provedor da casa. Você não tem que falar nada, não. Você tem que só prover. Acabou. Você vai trabalhar, você vai botar o dinheiro em casa, acabou. Então, eu acho que o homem se viu muito nessa posição. Eu não tenho muito o que falar, não. Só tenho que fazer. Isso e acabou. E eu também nem Eu culpo. tenho que seguir eu essa nem regra culpo aqui. o homem, né? Eu nem culpo ele Sim. por ser Mas assim. porque é algo, como ela falou, colocado. cultural. É uma questão cultural. E aí o homem exatamente. cresce com isso. Não, Com esse pensamento. deixa pra lá. Não preciso falar de mim, não. Deixa isso pra lá. E às vezes está tão enraizado que ele não consegue sair desse ciclo. E aí os pais, né, dessa nova geração têm que se atentar a isso. É criar um ambiente dentro de casa de não, filho, você pode falar, os seus sentimentos importam. Mas isso é uma coisa que a gente precisa reconstruir. Tem uma coisa também que me chama a atenção. Eu fiz uma visita há pouco tempo e o garoto falou assim, minha mãe tem mais é que fazer comida pra mim. Aí eu fui e falei, você tem quantos anos? Daquele jeitinho. Aí ele, 17. Falei, querido, se fosse a minha geração, poderia até dar certo. E eu já nem sou desse tipo. Sim. Mas as mulheres de hoje, elas não estão assim. É outro time. Então, Não, isso verdade. também é interessante, as mães, os pais, né? Quem cria, tia, avó, começar também a colocar ele na cozinha, colocar ele para lavar a louça, Sim. colocar para dividir as coisas, Sim. porque a gente também vê muito problema em relacionamento por conta desse tipo de criação. Dá brinquedos pra criança de varrer. Isso. Que tem gente que fala, não, meu filho não vai brincar só, vai brincar com carrinho só. Eu vejo gente assim, em pleno século XXI, tá? Existem pessoas Não, assim. e essa questão é importante, porque agora, né, falando de criança, mas pensando lá na frente em relação ao Futuramente, pensamento né? suicida, geralmente essas pessoas não gostam de ser frustradas. Então, criança, ela precisa ser frustrada. Ela precisa entender que não vai ser do jeito dela. Porque lá na sempre. frente Sim, tem frustração, a gente muita. entender o mundo. Exatamente. A gente precisa lidar com essa frustração. Não quer dizer que todos os casos vai Sim. ocorrer um suicídio. Mas é muito provável que uma pessoa que não saiba lidar com isso, ela desencadeie esses pensamentos. Não, é legal também que a gente estava falando sobre o dizer, né? Ah, quero sumir, quero desaparecer, quero dormir. Adolescente fala muito isso. Fala muito. Não é assim, ficar bitolado. Ah, meu filho falou isso, ele quer se suicidar. Não, não é isso. É pegar e, ó, ele falou isso, pode ser um sinal, mas vou Não ficar tratar ligada. como frescura, Não tratar né? como frescura, Coisa de adolescente, como mimimi. acontece. Sim. Não, falou Ah. isso, tá.
E aí, filho, o que você tá sentindo? Fala O que pra tá mim. acontecendo? Criar um ambiente de acolhimento e de Exatamente. conversa pro adolescente se sentir confortável e falar sobre os seus sentimentos. Criar um ambiente Sim. também. A gente não precisa menosprezar e nem supervalorizar esses sentimentos. Exatamente. Mas a gente precisa mostrar que aquilo que ele está sentindo tem valor. É. Aquilo ali importa. Então, Pô. a gente precisa ter esse time da empatia. Isso que é empatia. Aí a Isso. gente não é menosprezar nem supervalorizar, mas fala, olha, eu sei que o que você está sentindo é importante. Então, eu te entendo. É um amor Isso é um empatia, pelos outros exatamente. também, né? E na adolescência acontece muito Sim. isso, né? Esse relacionamento com os pais. Sim. Tem uma outra pergunta. Existe uma forma de se prevenir em relação ao suicídio? Uma forma de se prevenir. Prevenir, a gente sabe que isso pode acontecer com qualquer um, Sim. né? Porque existem os gatilhos, né? Que são os sociais, por exemplo. Vamos lá. É a pessoa que um fator de risco, desemprego, né? Separação, desvalorização amorosa. Exatamente. Né? Quer dizer, então vamos lá. Para você tentar evitar essas coisas, você tem que estar empregada. A sociedade hoje, como é que a gente está? A questão de emprego. Complicado. Né? Existem coisas, mas foi o que a Carol disse. A gente também precisa aprender um pouco com a questão da frustração e desenvolver a resiliência. Que a gente fala Exatamente. pouco de resiliência. Eu sei que Sim. uns vão desenvolver melhor, outros não. Mas a gente precisa se capacitar para Sim. isso, né? Para poder... Não, vamos tentar e ver se você está com algum problema mental. Ir ao psicólogo, Isso. ir ao psiquiatra. Exatamente. Isso. Né? Não é Só se acomodar, né? Você não é louco se Exatamente. você não for. Essa pergunta é interessante de como se prevenir, né? Mas também tem uma questão ao contrário, né? Porque começando, né? Porque a questão de se prevenir. Hoje, uma das principais causas do suicídio é de pessoas que vêm de depressão, bipolaridade, uso de droga também é um dos fatores muito grandes em relação ao suicídio. Pessoas que tomam muitas substâncias e aí acaba tendo um surto e comete esse suicídio. Mas a Organização Mundial de Saúde fala também que 90% dos casos a gente consegue reverter. Sim. Então, É. qual é a importância? A gente, tipo assim, a gente não está indo contra a maré. Essa campanha do Setembro Amarelo, ela tem importância. A gente, com uma conscientização, a gente pode reverter muita coisa. Então, gente, 90% dos casos a gente pode reverter, isso é muito sério. Tem até pesquisas falando de remédios que podem tratar em 48 horas. Se pegarem o caso logo no Sim. início, se tratar. Então, quer dizer, a ciência ela está evoluindo. Sim. Mas o ser humano, principalmente o cristão, né? Que tem essa dificuldade que a gente falou da espiritualidade. Sim, você vai orar, tem coisa que você vai orar, mas tem coisa que você não vai orar. Você tem que ir ao Sim, médico. Que é o médico. Você tem que tomar remédio, né? Você tem que se tratar porque Vamos quebrar esse tabu é uma de- desordem, que- né? Uma desordem que psíquica. crente é absoluto Não, e que não é absoluto. Deus vai tratar de Sim. tudo. Pode tratar. Mas a gente Vamos tem que lá, fazer essa vamos parte. pegar num caso É. bíblico, né? Elias. Elias, ele veio de uma grande estratégia de guerra, de vitória. Entrou na caverna, naquela época não se sabia que tinha depressão, mas ali ele já estava vindo. Sim. O que ele teve que fazer para poder melhorar? Comer, olha o que a gente falou, Sim. alimentação, dormir e continuar. Descanso, E isso. descansar. É. Né? Então, tem congressos aí de medicina que fala que o repouso, ele dá, assim, porque o repouso coloca tudo no lugar no seu organismo, né? O sono. E é uma desordem psíquica a Sim. questão da mente. Sim. Se você dormir e descansar, tanto é que as pessoas que têm ansiedade, alguns casos assim, elas dormem 3 horas, elas dormem 2 horas. Isso E já tem que traz tomar uma desordem desordem. para dormir. Também. Sim. Né? Essa questão, né, é interessante, eu vou entrar até aqui num ponto, essa questão da igreja, né, olhar esse sofrimento psicológico como uma coisa que tem que resolver só em oração, só na parte espiritual. Quando uma pessoa, né, ela está num congresso ou ela está em casa mesmo e fala, Senhor, me cura desse câncer. Ela pode crer que Deus vai curar ela, mas ela não vai deixar de ir no médico fazer um Pois exame é. para ver se está tudo De bem. rotina, aham. E por que quando a gente fala, Senhor, me ajuda nisso, mas por que eu não vou no psicólogo para talvez aquilo seja uma ferramenta para me ajudar a Pois curar? é. Cura minha depressão. Mas e E você entende? Quando a gente quebra alguma coisa, fala, Senhor, me cura aqui, mas eu não vou deixar de ir num ortopedista para ver se está ok, se está tudo mesmo. no lugar. Por que eu não Exatamente. faço isso mesmo com o psicólogo? Sim. Pô, Senhor, me ajuda, mas eu vou me consultar também para ver se está ok. Vamos lá, me ajuda. Então, Porque assim, são Deus, ele coisas- faz a parte dele, mas a gente Sim, precisa fazer fazer a a nossa nossa. São parte. coisas que a gente Com certeza. Né? Porque ele não sabe? deixa a gente se acomodar, Sim. né?
Pode ir, Yasmin. Não, ela falou uma coisa muito interessante sobre a idade, né, dos adolescentes, de 15 a 29 anos. Mas também de 70 anos. Sim, os idosos. Os idosos. Também. Porque tem aquela coisa de menos-valia. Solitude. Acha, Já entendeu? encerrei. Já encerrei. Então, não, é até primeiro lugar. Idoso O idoso É. são os que mais se suicidam. E tem Depois vem os adolescentes, Sim. os jovens, né? E tem uma questão também que é incrível, né? O Brasil fala que é um povo muito alegre, mas o índice de suicídios são em festas. Né? O maior nível. O Brasil, se eu não me engano, quando eu estudei coisas sobre solidão, estava em 3º lugar. Depois vinha a Turquia, em solidão, em época de festa. Né? Sim. E aqui tem os dados, e depois a gente pode até procurar. Mas então, quer dizer, essa questão de idade, de ficar presa, não ter ninguém para conversar, não ter ninguém para estar, isso vai colaborar também. A gente também Bastante. não falou sobre a automutilação, né? Que é um... É. Sim. Que é um princípio do... Do suicídio, né? Assim, geralmente, né, a gente trabalha aí com 3 tipos, vamos dizer assim, né? Aquele suicídio consumado, de fato, a pessoa ali, ela conseguiu ter aquele suicídio efetivo, vamos dizer assim. Existe a tentativa de suicídio, onde a Sim. pessoa ela quer se matar, só que por algum motivo aquilo não aconteceu. Esse a gente consegue tratar, né? Isso. E existe também a automutilação suicida. O que é isso? A pessoa, ela quer se machucar, mas ela não quer se matar. Ela quer mostrar, eu tô sofrendo, eu tô com dor. E aí isso geralmente acontece da automutilação, ou às vezes a pessoa se queima, ou toma uma dose a mais de um remédio. A intenção dela não é morrer, mas o que ela tá fazendo vai demonstra, se matar. olha, eu preciso de ajuda, tá acontecendo alguma coisa. Então, Não, e ainda até fala, não, eu não tomei remédio pra me matar. Eu tomei pra dormir. sim. Mas mentalmente já é um ato, né? A gente Sim. conversou também há pouco a questão do autocuidado, né? Sim. Que as pessoas têm dificuldade de ter autocuidado. E tem um índice aí na psicologia do trânsito que fala que, com a idade de 15 a 29 anos, tem muita adrenalina, muita coisa assim, então tem muito indício de morte por acidente. Né? Então, isso é uma forma de um suicida ativo. Sim, Né? Porque ele sim. não diz pra ninguém, mas aí ele quer se matar. Tá? Não toma os remédios, porque não se Sim. cuida, não vai ao médico. Tem gente que fala assim, deixa, depois eu vejo isso. Sim. É um tipo de suicida não ativo, passivo, Sim. né? Mas ele tá ali exatamente. A fazendo. pessoa que ela tem tendência a suicida, se você observar, ela é zero autocuidado. Ela não tá nem aí, porque o que é importante pra ela, aí você começa a isso perceber aí. que ela não tá se vestindo do jeito que ela se vestia antes, ela não tá fazendo as toma coisas banho. básicas, não toma banho, não bota uma roupa que ela costumava colocar, não escova o dente, não arruma o cabelo. Então, assim, autocuidado é zero pra uma pessoa que tem essa tendência. A melhor ação em uma tentativa de suicídio é o acolhimento, que falamos aqui. Dando importância a isso, dando importância de poder conversar sobre os seus sentimentos, como construir dentro da igreja um coletivo e uma rede de apoio para a prevenção ao suicídio? Como que a gente constrói isso dentro da igreja? Primeiro, a igreja precisa abrir a mente. Entender. né? Primeiro, mudança de mente, metanoia. Romanos 12, né? Romanos 12? Romanos 12. Isso, né, Renan? Romanos 12. Então, mudar a mente e entender. Porque se o grupo social faz bem, por que a gente teria problema? Muito bem. Não, vamos nos socializar. Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Exatamente. Então, a gente preservar isso um pouco ia fazer com que trouxesse saúde. Como é bom estar no meio do povo de Deus, que é fiel, que é legal, que entende o que você está falando. Pelo menos, se não entende, tenta entender. Então, isso já ia colaborar muito para que fosse tratado isso. Nas E o pessoas. que vocês estão fazendo aqui é isso. Vocês já estão abrindo a porta. Poxa, É, uma igreja com fazer um certeza. podcast com esse tema, gente. Quebrando o tabu, A né? gente conta Tabu. no dedo as igrejas que estão fazendo isso. Então, isso já quebra um tabu enorme. Não só para pessoas que sofrem por isso ouvirem sobre esse assunto, mas até os próprios membros aqui falam assim, poxa, se a minha igreja se importa com isso, é um assunto que eu devo ficar atento E também. traz um discernimento, né? Exatamente. Tem igreja também, né, que faz projetos sociais. Sim. Às vezes não consegue ter um espaço para fazer um atendimento de rotina, mas um evento esporádico. Pô, vamos trazer uns estagiários aqui isso aí. para fazer um atendimento. Então, eu acho que Legal. isso é legal.
Vamos fazer um merchan na nossa igreja, porque a nossa igreja faz, É, né? isso aí. Vamos fazer. Isso aí. Vamos dar essa moral. Vamos lá. O pastor e a pastora, um beijo. Ó, que eles vão essa Beijão. Isso aí. O discipulado, desculpa, Yasmin, mas o discipulado faz diferença no acompanhamento da saúde mental das pessoas? Gente, faz total diferença. Eu acho que pra gente que é cristão, que tem essa cultura do discipulado, eu acho que já tica aí 50% se uma pessoa dessa fazer terapia. Porque ela tá falando. Ela consegue sentar aqui e conversar com o líder dela, ela consegue ter essa troca. Exatamente. É claro que o líder dela talvez não vai ter ali resposta técnica pra Sim, tratar alguma sim. coisa, mas só dela ter falado aquilo, se o líder dela falar assim, filha, vai fazer uma terapia, ela fala assim, caraca, eu vou. Porque ela já tá acostumada com esse ambiente de troca. Só, Sim, só dela sim. colocar o sentimento pra Isso. fora. Faz Sim. muita diferença. Faz muita Porque diferença. tem uma coisa que quando você não fala, você não elabora, né? Você tem que falar para você elaborar. Tem uma diferença entre o pastorado e a questão psicológica. Mas o pastorado, a questão do aconselhamento, ela te dá uma direção. Isso. Né? Então, se o pastor, o líder, o diácono, qualquer parte eclesiástica da igreja, que entende que aquela pessoa está falando aquilo, que ela precisa de um acompanhamento, você tem que falar. Sim. Fala assim, vai procurar, ou coloca na igreja, ou faz uma parceria Sim. com psicólogos, né? Para poder tratar essa dor, porque tem casos que não serão no aconselhamento. Sim. Tem casos que não serão de forma espirituais, né? Sim. Exatamente. E falando em dor e sofrimento psíquico, o sofrimento é um tema bastante abordado na Bíblia. Jó, é o que eu quero falar de Jó, por isso que eu falei dor e sofrimento psíquico. Tadinho de Eu Jó. A percebi. característica dele, Ô sofredor. fala de coitado. Jó, é sofrimento, tadinho. Jó é um exemplo clássico, Jó é um exemplo clássico, que ensinamentos podemos tirar da história desse personagem bíblico? Muitas, né? Vários. Vamos lá. Primeiro, Jó ele era um cara acostumado com as frustrações, né? Não é acostumado, mas ele vivia de uma forma que ele entendia que tinha algo maior. Porque a questão do suicídio, e que diz que tem que ter uma religião, que é importante você ter uma religião, porque é a questão da transcendência. Sim. Né? Exatamente. Algo maior, algo mais do que eu. Sim. Então ele entendia, tudo bem que ele teve crise, como todo mundo tem, né? E é normal. Mas ele tinha Humanidade. resiliência, humanidade, ele era perseverante também. Isso. Porque o que acontece? Muitas pessoas falam assim, eu não quero mais viver, não tem sentido. Tem até um vídeo que eu vi no outro dia do Leandro Carnal falando da importância do acordar, né? Que tem gente que não tem sentido acordar. Ela fala, para que eu vou acordar? Eu não tenho nada para não fazer. tem prazer nisso, Primeira né? coisa que você tem que entender quando você for acordar, começa a dar sentido para isso, Sim. né? Do seu acordar. De que eu sou Victória, tenho tanto 23 anos, quero fazer psicologia, dá um sentido. Isso. Né? Dá um sentido, procura sentido para coisas na sua vida. Que você não tá assim. Então, isso é bem importante. Jó dava sentido, né? Dava sentido. Tudo ele tinha, porque Sim, criou, porque fez. Por Ele isso que sempre ele tinha uma percebeu, resposta. porque, coitado, a peleja foi forte. Não, e assim, pra nós que somos cristãos, falando mais assim pra gente, né? A gente pensa que a gente não vai ter sofrimento na vida. Isso. E não é bem assim que funciona. Jesus falou, olha, Muito vocês pelo contrário. terão aflições. A diferença... Tem de bom ânimo. Exatamente. A diferença é que Jesus vai passar por elas conosco. Então, a gente vai ter. Só que Jesus vai estar ali do nosso lado. Então, acho que essa questão de Jó, ele sabia o final. Ele sabia o final. Acho que essa é a questão também. Ele passou por também, que passou, né? mas ele sabia o resultado daquelas provações que ele estaria E passando. a quem ele servia também. Sim, né? exatamente. Então, ele o tempo todo se manteve íntegro, se manteve fiel. Então, a questão do suicídio também, né, de uma pessoa que tem essa tendência, que começa lá na depressão, quando vem os problemas, a gente vai perdendo um pouco mais da gente e se enchendo de problema. Sim. Jó foi ao contrário. Vinham os problemas, ele continuava mais íntegro. Ele continuava mais isso, fiel. Quanto isso mais aí. vinha a bomba, Exatamente. ele Isso é ficava lindo, mais né? firme. Então, assim, olha que coisa linda. Ele ficava mais intenso. Sim, aí, assim, uma pessoa que não tem muito essa mentalidade, vem a depressão e ela vai se esvaziando dela mesma. Sim. Vai perdendo as próprias características. Poxa, eu não tenho valor,
eu não sou amada, aquilo que eu antes era bom, agora não é. Então, assim, eu acho que Jó é um exemplo muito bom pra gente em relação a isso. E a religião, como a Andrea falou, né, é totalmente isso. Sim. Previne o suicídio. E uma coisa que as pessoas têm essa dificuldade, fazem muito essa separação de que a psicologia não tem nada a ver com religião. Mas, pelo contrário, se chegar um paciente pra gente, a gente vai dar valor pra religião que ele tá... Que faz parte dele, é um a dos vida dele. pilares da nossa vida. Não tem como a gente olhar uma coisa separada da outra. Então, pelo contrário, a religião ajuda muita gente. Verdade. Gente, tá lindo isso daqui. Sério, eu tô... Não, acho que você pode seguir. Então, pode seguir. A gente já falou, né, sobre falou o bastante. suicídio. Mas quem fica? A verdade vai embora com aquele que se mata. E quem fica? E aí? Como lidar? Como lidar com o luto? isso, né? Primeiro, entendo que quem fica não tem que ficar se culpabilizando o tempo inteiro, porque quem fica vai falar o que houve, né? O que fez? O que não me falou? Ou então se sente culpado por achar que não prestou atenção na vida da pessoa, que não amou. Primeira coisa, tem que ter um lugar de escuta para esse povo que perdeu, que tem parente que foi suicida. Eu ia até comentar sobre isso, porque já que ela falou, no CVV, eu procurei hoje lá para essa live e eu vi que eles têm uma aba só para familiares que perderam. Legal. Caramba! Gente, eu achei isso incrível, porque às vezes a pessoa não sabe lidar com isso. Já se passaram tantos anos, aquilo ali ainda tá marcando na vida dela. Então, se você passou por isso ou conhece alguém que passou por isso, entre em contato com o CVV, que é 188. E você fala lá, olha, eu sou conhecido, sou parente, sou família de alguém que eu perdi. 24 horas. Então liga pra eles que eles vão te ajudar. É muito legal isso, né? E aí fica essa incógnita, né? De o que aconteceu, como ela falou. Poderia ter feito algo? Essa pergunta realmente fica na nossa cabeça, mas eu acho que a família sentir isso é muito difícil, né? Você se perguntar o que você fez, o que você poderia ter feito. Então, assim, o Setembro Amarelo vem para isso, para a gente prevenir esse tipo de ação. Porque depois que aconteceu, assim, é difícil. Aí a gente tem que tratar quem ficou porque é difícil lidar com isso. Acolher quem fica, exatamente. Né? Mas... entendendo a humanidade também, né? Sim. Porque muitas vezes a gente foca assim no lado espiritual, legal, mas a gente se esquece que a gente se cansa também. Sim. Que a gente tem que passar pelo luto, que é necessário passar por isso. Que existem os saber lidar processos com do isso. luto, né? Sim. E Jó lidou com isso. Exatamente. Teve que lidar e com tem que isso. passar por todos os processos. É o processo de choro? É o processo de choro. É o processo da depressão? É o processo da depressão. E passar por todos os processos. Da raiva? É o processo da raiva? É o processo da raiva. Você tem que passar. Tem uma coisa não também inibir, que né? acontece com as pessoas que perderam. Elas, às vezes, não têm espaço para falar porque elas têm vergonha, né? Porque o suicídio tem essa coisa da vergonha, igual a AIDS. De olharem para ela como culpada. Como culpada, que né? Então, assim, a vergonha. Tem a culpa, tem não saber a razão e tem a questão da vergonha. Caramba, o que vão pensar de mim? O que vão pensar dele ou dela? Né? E por que fez isso? Então, assim, existem muitas razões para quem fica que necessita muito de cuidado, né? E além de lidar com as próprias emoções, eles têm que lidar com opiniões dos outros, que aí entra nessa questão do cancelamento. Né? Porque as pessoas têm opiniões e a gente tem que saber lidar com isso. E é muito complicado. Sim, é muito complicado. Difícil. Tem uma pergunta? Não, gente, chegou ao fim. Eu não tô nem acreditando que a gente tava conversando, né? É verdade. Assim, mas foi A gente tá conversando há rapidíssimo. quanto tempo? 9 horas já? 9h30. Gente! Tá vendo? Quando o assunto é bom, é verdade. prazeroso Assunto bom que precisa ser falado. Pois é assim verdade, mesmo. gente. Mas, gente, é isso. Foi o nosso terceiro podcast. Tem sido incrível, todos os podcasts. Gente, eu queria só deixar uma frase. Deixa assim. De um cara que eu não sei falar o nome dele. Scheidman. Acho que é isso. Ele fala assim: o suicídio é um ato definitivo para um problema temporário. Essa é a frase que eu queria deixar. Caramba. Você não está sozinho. Olha, cheguei até... Viagem de novo, viagem. Arrepiação aqui, gente. Ele gente. fala exatamente... E o suicídio é isso. É Sim. exatamente isso. É um ato definitivo para um problema temporário.
e procure ajuda. Isso. Isso aí. É isso aí. Verdade. Vocês têm Aqui na alguma Rema coisa também, pra se quiser. falar? Gente, Deixar pro eu público. gostaria de comentar, né, sobre isso, da importância da gente pedir ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Se você conhece alguém, manda essa live, depois vai ficar gravada, né? Manda essa live pra alguém. Eu ainda não estou atendendo, mas eu gostaria de deixar aqui o meu Instagram profissional. Ai, gente. Eu preciso ainda tirar meu CRP para fazer esse atendimento, não mas sei se você precisa de alguma ajuda, entre em contato comigo. Tem vários projetos sociais gratuitos, então não fica só pensando na questão do dinheiro, não tem um dinheiro para pagar uma terapia. Procura essa igreja que está de portas abertas para te ajudar. certeza. Fez esse momento Exatamente. aqui com tanto carinho para atender vocês. E é isso. Ai, gente. Eu também, eu tô aberta. O que precisar lá na igreja, eu sou da Igreja Batista do Calvário, né? Lá tem psicólogos, sim, eu também estou estudando. Eu posso te ouvir, fazer plantão psicológico, se precisar de ajuda, né? Mas a gente está aqui para contribuir. Não deixa de se cuidar, não deixa de pedir ajuda, porque isso vai valorizar muito o que está acontecendo nesse momento com muitas pessoas, né? E poder Sim. ter uma escuta sensível é para Sim. todos, É né? para todos. Pra todos. Não é só para os psicólogos, Sim, tá? Todo mundo exatamente. pode ter uma escuta sensível, todo mundo pode fazer um acolhimento Sim. para quem está precisando. Então, Às isso é vezes a bastante gente não vai importante. saber o que falar, mas se a gente tiver uma boa escuta, aquilo ali Só já estar acolhe aberto, né, a pra pessoa, ouvir. né? Vai mudar. Pois Verdade. Exatamente. É E isso. tudo é voltado pra Bíblia, né, gente? Ah, é Deus lindo. demais. é maravilhoso, Deus é né? incrível. Deus é incrível. É tão incrível. Nossa, eu sou assim. Estava nada. Mas é isso, gente. Deus abençoe vocês. Espero que esse podcast venha com um conhecimento, agregando. As meninas, poxa, atenderam o nosso chamado, trouxe tanto conhecimento riquíssimo. Então, espero que isso venha fazer diferença na sua vida e que a gente possa se alertar a cada dia, tá bom? Então, Deus abençoe e o próximo podcast estejam atentos que vai vir com tudo, tá bom? Beijo! Beijo, gente. Tchau. Oi.